E se eu te dissesse que no caso Varginha, o detalhe mais assustador não foi o que as pessoas viram, mas o que elas sentiram? Algo que provocava enjoo imediato, ardência no nariz e uma sensação física tão forte que algumas pessoas precisaram se afastar do local. Um detalhe citado por testemunhas diferentes em momentos diferentes, sem qualquer contato entre elas. Hoje você vai ouvir 10 fatos curiosos sobre o caso Varginha, um dos maiores mistérios da história do Brasil, que completa quase 30 anos. E fica comigo até o final, porque o último detalhe não é apenas estranho, ele é profundamente perturbador. Em janeiro de 1996, Varginha era uma cidade comum do sul de Minas Gerais, conhecida pela rotina tranquila e pela vida pacata. Nada indicava que aquele lugar entraria para a história mundial da ufologia. Mas em poucos dias, relatos começaram a surgir, boatos se espalharam e algo mudou completamente a percepção da população local. Mesmo depois de quase 30 anos, o caso Varginha continua vivo. Ele nunca foi oficialmente encerrado. Nunca teve uma explicação definitiva que convencesse a todos. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais detalhes surgem, mais testemunhas se manifestam e mais perguntas aparecem. Se fosse apenas um erro de interpretação, uma brincadeira ou uma confusão coletiva, o caso teria sido esquecido com o tempo. Mas não foi isso que aconteceu. O caso Varginha continua sendo estudado, debatido e investigado, inclusive fora do Brasil. Um dos fatores que mantém esse mistério vivo é o fato de que documentos relacionados ao episódio permanecem sob sigilo. Relatórios militares, registros de operações e informações oficiais nunca foram completamente liberados, e isso gera uma dúvida lógica. Por que manter segredo por décadas sobre algo que, segundo a versão oficial, não teve nada de extraordinário? O interesse internacional também ajuda a entender por que Varginha nunca saiu do radar. O caso foi investigado por ufólogos estrangeiros, citado em estudos internacionais, e anos depois virou tema de um documentário dirigido por James Fox, cineasta conhecido mundialmente por investigar fenômenos inexplicáveis. No documentário Moment of Contact, James Fox percorre o Brasil, entrevista testemunhas, militares, médicos e pessoas que nunca haviam falado publicamente. O filme não tenta provar nada de forma definitiva, mas expõe contradições, silêncios e relatos consistentes que reacenderam o debate global sobre o que realmente aconteceu em Varginha. Outro ponto que chama a atenção é que as descrições das criaturas vistas em Varginha não são únicas. Relatos muito semelhantes aparecem em outros países, em épocas diferentes. Criaturas pequenas, de aparência frágil, olhos grandes e comportamento desorientado. Isso levanta uma hipótese desconfortável. E se o caso Varginha não foi um evento isolado, mas parte de algo maior? O mistério se torna ainda mais pesado quando se fala na morte de um policial militar que teria participado diretamente da captura de uma das criaturas. Pouco tempo depois do ocorrido, ele morreu por uma infecção generalizada. Oficialmente, a morte não foi relacionada ao caso, mas pessoas próximas afirmaram que ele teve contato direto com algo desconhecido e que seu estado de saúde se deteriorou rapidamente. No mesmo período, o Hospital de Varginha registrou movimentações fora do padrão. Funcionários relataram a presença de militares, áreas isoladas e restrições de acesso. Alguns afirmam que algo incomum foi levado até o local, algo que não constava nos registros tradicionais. E novamente surge a pergunta: se nada aconteceu, por que tanto sigilo? Moradores também relataram movimentação militar intensa na cidade. Caminhões do exército circulando em bairros residenciais, soldados armados em locais tranquilos e isolamento de áreas sem explicação clara. O exército confirmou que houve movimentação, mas sempre tratou como algo rotineiro. Mas quem mora em cidade pequena sabe, esse tipo de operação não passa despercebido. Mesmo diante de tudo isso, as testemunhas nunca mudaram suas versões. Passaram-se quase 30 anos e os relatos continuam os mesmos. Mesmas descrições, mesma segurança, mesmos detalhes. Mentiras costumam se contradizer com o tempo, mas no caso Varginha, o tempo só fortaleceu os depoimentos. E não foram apenas 3 meninas que afirmaram ter visto algo estranho. Moradores, trabalhadores e até um casal relataram encontros com uma criatura pequena, de pele escura, olhos vermelhos e aparência frágil, como se estivesse ferida ou desorientada. Descrições semelhantes vindas de pessoas comuns, sem ligação entre si.
e isso reduz drasticamente a chance de invenção coletiva. Um dos relatos mais impactantes trazidos pelo documentário de James Fox envolve o testemunho de um médico. Segundo ele, uma criatura foi levada ao hospital sob escolta militar. O médico afirma ter contato direto com esse ser por alguns minutos, descrevendo olhos grandes, pele diferente de tudo que já tinha visto e um comportamento silencioso, mas consciente. Pouco tempo depois, militares teriam entrado no local, retirado a criatura e orientado absoluto silêncio. Esse tipo de testemunho muda o peso da história. Não é alguém buscando fama, não é um curioso, é um profissional da área da saúde, treinado para observar, analisar e descrever com precisão. E agora chegamos ao detalhe mais perturbador de todo o caso Varginha. O detalhe que quase nunca recebe destaque, mas que talvez seja o mais difícil de explicar. As testemunhas relataram um cheiro extremamente forte, um odor estranho, agressivo, impossível de confundir com algo comum. Alguns disseram que parecia enxofre, outros compararam a amônia. Houve quem descrevesse como carne em decomposição. Esse cheiro causava mal-estar imediato, ardência no nariz e náusea e uma sensação física intensa. E o mais inquietante é que pessoas diferentes em locais diferentes relataram exatamente o mesmo cheiro sem saber uma da outra. Agora pensa comigo, como alguém inventaria um detalhe sensorial tão específico e outras pessoas sentiriam exatamente a mesma coisa? Esse tipo de detalhe não aparece em histórias inventadas, não faz parte do imaginário popular e não é algo fácil de imaginar por acaso, talvez porque não tenha sido imaginação. O caso Varginha completa quase 30 anos, mas continua cercado de mistério. Entre relatos consistentes, movimentações militares, silêncio oficial, documentos sob sigilo, um testemunho médico impactante e um detalhe sensorial impossível de ignorar, uma coisa parece clara. Algo aconteceu em Varginha em 1996. Agora eu quero saber de você. Você acredita que tudo isso foi apenas um engano? Ou que o Brasil viveu um dos maiores acoberturas da sua história? Se esse vídeo te prendeu até aqui, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sino. E não sai ainda, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar 10 fotos bizarras capturadas pelo Google Maps. Imagens reais que ninguém sabe explicar e que levantam perguntas tão estranhas quanto as de Varginha. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.